Olha só, o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, é usado como base para calcular o reajuste dos contratos de aluguel. Ele acumulou alta de 32% nos últimos 12 meses. O resultado, acima das expectativas do mercado, pressionou as negociações entre locadores e locatários, que nem sempre chegam a um acordo. A lei de locações determina que o índice de reajuste deve ser definido entre o dono do imóvel, mas um projeto de lei do deputado federal Vinícius Carvalho proíbe que o aumento seja superior à inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA. Para entender melhor essa matemática e o que muda com esse projeto que tramita no Congresso Nacional, e também entender se é possível mudar, a gente vai conversar com o advogado imobiliário Luiz Fernando Andrade. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, para explicar para as pessoas, porque a gente se acostumou a justamente usar esse índice para aluguel, mas muitas vezes a gente não sabe, obviamente, por que foi determinado isso. Tem alguma explicação lógica para ser o IGPM justamente usado na hora dos contratos de aluguel? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente é a praxe do mercado a utilização do IGPM. A lei não dispõe a respeito do índice a ser utilizado pelas partes. Ela diz que esse índice pode ser livremente estipulado no contrato, normalmente, né? Então, quando houve a alta da inflação, vários índices foram sendo criados. E o IGPM acabou sendo aquele que, na época, foi o que melhor retratava a inflação e, por isso, desde então, ele acabou sendo utilizado como aquele para tratar da renovação do valor do aluguel nos contratos de locação. E, Luiz, a gente tem milhões de pessoas assistindo a gente que, obviamente, vivem de aluguel e enfrentam essa dificuldade agora na negociação. Existe algum meio termo? Como é que deve ser feita justamente uma negociação nesse momento, quando a gente vê justamente o índice do IGPM subindo absurdamente e não há condições para diversas famílias para se adaptarem a esse índice na renovação contratual? Existe alguma maneira de negociar ou isso fica na mão mesmo do locatário e as pessoas são obrigadas a deixarem suas casas? Num primeiro momento, é a conversa que prevalece, né? O locatário deve entrar em contato com o locador quando o contrato foi feito diretamente com o locador, ou com a imobiliária quando foi feito através de uma imobiliária e pedir essa redução do aumento do valor, né, um meio termo, ou que se aplique um outro índice, ou que se congele o aumento, e essa negociação deve ser iniciada. Claro, se não houver acordo, em última instância, essa questão pode ser levada ao judiciário. Em falar nisso, já tem jurisprudência, já tem decisões de juízes estipulando para se seguir outro índice e não o IGPM nos contratos? Por ser uma questão muito recente, não existe uma jurisprudência, né? Não existe um conjunto de julgados que tratem a respeito disso. Há, sim, alguns julgados que, em liminares, defenderam, né, acolheram o pedido do locatário para que esse índice seja reduzido ou seja aplicado o outro índice que melhor reflita a inflação desse último ano. E Luiz, como você vê essa possibilidade, esse projeto e também outras ideias para mudar esse formato de cobrança? O mercado vê com bons olhos esse tipo de situação ou ficaria como tabelar um valor ou tabelamento de preços? Como que é encarado pelo mercado isso? Realmente não no entender do mercado, a melhor opção tabelar o reajuste anual, né? É bem verdade que a lei, ou esse projeto de lei, que ainda está em trâmite, não seria um tabelamento, mas um balizamento por um índice específico, né? Esse projeto de lei adota como teto um índice específico. Ele não determina que os contratos sejam regidos por esse índice,
mas adota o IPCA como um teto. Mas mesmo assim é uma forma de intervir numa relação privada, o que o mercado normalmente não vê com bons olhos. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco, explicando, né, essa matemática dos aluguéis que tem deixado muitos brasileiros preocupados. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz.